terceiro e último bloco do Missão Saúde na TV de hoje. E assim, né, tá muito bacana o assunto. Eu tô aqui me envolvendo na situação, né, assim, me envolvendo na situação que eu falo, gente, na discussão, viu, do Setembro Amarelo, né, que é uma questão de fato de saúde pública, né, e cada dia mais a gente precisa falar sobre isso, né, assim, a importância de estar se falando nisso. Em cima disso, eu já queria te perguntar o seguinte: se o suicídio é de fato uma questão de saúde pública, por que as pessoas evitam falar nesse assunto? Né? No início do programa eu falei, né, sobre isso, mas aí eu queria que tu falasse. Por que as pessoas ainda evitam, ainda tem aquele tabu, aquela dificuldade de falar sobre essa situação? Na verdade, o que a gente tem visto é como é falado. Porque às vezes acontece um caso de suicídio e as pessoas publicam, lançam-se na mídia de maneira errônea, né? A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que não se faça essas divulgações de suicídio. Por quê? Porque não se abre para uma discussão, não se abre para uma crítica em relação a isso, não se abre para mostrar soluções. Então, quando eu simplesmente jogo, né, na internet, nas mídias sociais, em telejornais, jovem se suicidou, você entende que se eu tenho uma pessoa que já tem algum adoecimento psíquico, que já pensa, que já tem essas ideias suicidas e olha para, tem um jovem ali, ele conseguiu fazer aquilo que eu já estava com vontade. Então, isso é um gatilho. Isso é um gatilho quando eu não me proponho a discutir. Isso é um gatilho quando as pessoas compartilham, quando as pessoas comentam. Então, não é legal publicar, não é legal compartilhar, não é legal curtir, se não vai abrir para uma discussão saudável, se não vai abrir para poder falar das soluções, se você não vai propor algo de positivo. Então, não é que não se fale, né? É a maneira como as pessoas postam, a maneira como as pessoas publicam. Então, hoje a gente discute muito isso, eu discuto muito isso, né? Claro que não dentro das redes sociais, mas fora das redes sociais eu venho discutindo muito isso, porque a gente tem que ter o cuidado, né? Ter o cuidado com a outra pessoa que está assistindo. A gente vê nas redes sociais o quanto que um comentário, né, às vezes sobre a sua imagem, sobre o seu cabelo, afeta o outro. Imagina quando você coloca algo ali de um suicídio e uma pessoa que está aqui do outro lado, que já está adoecida, vê aquilo. Isso às vezes dá força para ela, né? Com certeza, é algo assim que a gente precisa analisar bem o que colocar, o que fazer, né? Então, no caso assim, tu fala assim, se for para discutir esse tipo de tema, esse tipo de abordagem, aliás, precisa saber a abordagem correta de se fazer? Sim, precisa-se, né? Então, se for para poder discutir, levantar, trazer dados, né? Mostrar que essa não é a única saída, mostrar que pode ter sido um adoecimento mental, mostrar que pode ter sido alguma situação difícil que a pessoa não conseguiu resolver, uma situação financeira, uma situação de relacionamento, qualquer que seja, mas levantar uma discussão saudável, tá? Porque o lançar por lançar, ele não surte um efeito positivo, ele pelo contrário, ele traz um efeito negativo para aquelas pessoas que já estão adoecidas. Vai trazer mais embaraço, né? Exatamente. Mais situações mais difíceis ainda. E eu creio que esse não seja o objetivo nem do Setembro Amarelo, como também não da discussão do assunto em que tempo for, né? Ou agosto, outubro, em qualquer momento, né? E assim, a gente falou um pouquinho no bloco anterior sobre essa questão dos jovens, né? Dos jovens, dos adolescentes, o número de casos, quanto tem aumentado, né? E a gente falou um pouquinho, eu queria se tem algo mais específico que os pais, além da conversa, né, não sei, podem estar fazendo relacionado a esses jovens. O que, assim? A gente já falou, não existe assim, uma fórmula mágica no geral, porque cada caso é um caso. Mas tem algo que os pais, assim, porque isso é angustiante, sabe? Assim, para os pais, às vezes, a gente
eu vejo vários casos, né? Assim, se sentem meio que de mãos amarradas mesmo em determinadas situações, né? Mas tem algo que a gente, quanto pai, quanto mãe, né, pode estar fazendo? Tem sim. Além de conversar, né? Eu acredito que os pais eles têm que fazer um acompanhamento desse filho, dessa criança, desse adolescente. Entender que quando nós somos adolescentes, a gente vê um mundo tão maior, tão mais grande, né, gente? Então, todo sentimento, ele fica maior, ele fica catastrófico. Ou eu sou muito bonita, ou eu sou muito feia, eu tenho muitas espinhas, eu sou muito magro, ou eu sou um pouquinho mais cheinho, né? Então, observar as redes sociais. Hoje a gente vê a deliberação das redes sociais para os jovens, para os adolescentes, e muitos deles não têm esse acompanhamento. Então, através das redes sociais, os pais eles conseguem identificar as postagens dos seus filhos. Hoje, infelizmente, né, a gente vê muitos jogos, né, os jovens eles têm alguns jogos de automutilação, eles têm jogos de prender a respiração. São desafios que eles fazem uns com os outros e que já teve até casos de levar, né, à morte por conta desses jogos. Então, os pais eles têm que estar atentos a isso. O meu filho, ele não era assim, o meu filho ele está mudando o comportamento, deixa eu olhar aqui essas redes sociais dele, tá? Às vezes, tem jovens que bloqueiam, né, os pais. Justamente. Nas redes sociais. Dias, até lá em casa a gente conversando sobre isso, né, que a gente fica atento, né? Aí o Marco, eu quero ver a hora que está lá online, né? E a foto também, né? Porque quando bloqueia, some, né? A foto. Então, nem ousem tirar isso aqui. Porque é uma... só isso vai monitorar? Não. Mas é algo que você vai estar ali acompanhando, né? Exatamente. E não só isso, né? A gente tem... A internet ela está muito perigosa, né, para as crianças, para os adolescentes, até mesmo para os adultos, né? Então a gente tem que estar atento às redes sociais dos nossos filhos, às redes sociais das crianças, dos adolescentes, impor limites, né, gente? Impor limites do tempo que você está ali, impor limites no que você posta, no que você assiste, né? Existem aplicativos que conseguem colocar, né, bloquear alguns sites, então os pais eles têm que estar atentos a isso. Não, igual quantos casos a gente já viu de adolescentes, principalmente que eu tenho visto, que estão tão doentes ali pela internet que não conseguem se desvincular de jogos, que isso tem gerado assim transtornos gigantescos, Sim. né? E assim de ameaça mesmo aos pais que vai se suicidar, né? Se não deixar jogar, já pensou, né? É algo assim extremo, já pensou, eu vou me matar porque eu não posso jogar, né? Que pra gente, a gente ouvindo assim, a pessoa já fala assim, merece uma taca, né? Muito nesse sentido, né? Que a gente acaba escutando esse tipo de comentário, né? Mas não é nem isso, é um trabalhar diferenciado, né, doutora? Sim, é o fortalecimento de vínculo dentro de casa. Conversar. Se a conversa não está fazendo efeito, você acha que o bater, né, vai fazer? Você já chegou nesse extremo? E aí, quando chega nesse extremo, busca ajuda, né? Busca ajuda, às vezes um psicólogo, às vezes uma orientação de alguma outra pessoa. E a gente já viu até casos de adolescentes tentando contra a vida dos pais, porque o celular ele já faz parte dele, né? Então, se tirar para ele, gera a dependência. A gente já tem dependências tecnológicas aí nas crianças e nos adolescentes, infelizmente. É algo assim, destrutivo mesmo. E aí a gente fica também, precisa, nós quanto pais, fazer uma autoanálise. Que ponto foi que chegou? Como que foi isso? Eu fui permissiva em algum momento, né, assim, para chegar nesse nível? Então, assim, geralmente a gente quer sempre buscar um culpado, né, para as situações, quando na verdade a gente tinha que buscar mais as soluções do que os culpados, né? E aí muitas pessoas acabam se prendendo às culpas e esquecem de buscar as soluções. Isso acontece muito, doutora? Demais. E uma coisa que acontece muito é que eu quero tirar o celular do meu filho, mas eu não tiro o meu.
Então, olha, você não vai usar o celular na mesa, mas o pai, ele vai se alimentar com o celular do lado, porque ele tem que responder milhões de mensagens. Ah, agora você está na frente da televisão, você vai assistir só a televisão, mas o pai fica na frente da televisão, e aí quando eu falo pai, é pai e mãe, tá, gente? E o pai fica ali na frente com o celular assistindo a televisão. Então, assim, é aquela coisa, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quando é ao contrário, a criança e o adolescente, ele aprende muito mais vendo do que falando, né? Então, realmente, os pais, eles precisam ficar atentos a isso. Doutora, e assim, como que a população ela pode estar buscando ajuda, né? Principalmente relacionado ao sistema público, né, de saúde? Tem algo que... Porque, assim, eu vejo que ainda há uma carência muito grande, muito aquém esse serviço de saúde mental, no geral, né? Assim, a gente for analisar no nosso universo, nível Marabá e região, se a gente for pensar assim, vamos começar com o psiquiatra, né? Vamos dizer assim, já tem um déficit assim, meu Deus, gigantesco. Isso antes. E agora que esse alto índice de pessoas que precisam mesmo assim, né? Que as coisas estão se abrindo, né? Para a questão da saúde mental. Então, esse déficit já vem. E agora mesmo é que está, né? Como resolver essa situação assim? O que fazer, né? Quando eu preciso, eu sei que eu preciso. Eu vejo assim muitas pessoas que me ligam, eu queria, aí você fica às vezes de mãos atadas, né, para algumas questões. Na verdade, né, a rede pública, o SUS, ele conta com uma rede de apoio. Então, se você tem, né, algum familiar que você percebe que ele tem algum transtorno, algum adoecimento mental, algum adoecimento psíquico, busca a sua UBS, busca aí os seus postinhos. Quando você se deparar com uma pessoa que realmente está tentando contra a própria vida, buscar os hospitais municipais. Aqui a gente tem o hospital municipal, essa pessoa ela é encaminhada para urgência e emergência aqui, então entra-se com intervenção medicamentosa, porque ela precisa se reorganizar novamente. A gente tem o CAPS, né, dos núcleos também, então... É muito simples chegar no CAPS. Você, se for uma adolescente, uma criança, é só levar a identidade dela. Você consegue esse atendimento lá na hora, não precisa agendar, tá bom? E assim, tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o número é 188. Então, se você está passando por esse processo, se você está se sentindo muito triste, se você não vê mais sentido para a vida, não consegue conversar com uma outra pessoa, não tem força para buscar ajuda psicológica, tem o CVV, você pode ligar 188, o CVV ele tem um site também, você pode tem um chat, tem um WhatsApp, tem e-mails. Então, esse Centro de Valorização da Vida, ele é específico para isso, e ele está assim 24 horas com atendentes para poder estar conversando com essas pessoas. Então, hoje, assim, a gente tem uma rede que a gente consegue dar um suporte para essas pessoas que às vezes está num adoecimento mental, às vezes essa pessoa que está passando por algum momento difícil também. Ótimo. E assim, lá no início a gente iniciou conversando um pouquinho sobre a pandemia, eu falei que a gente ia deixar para o final, né? Qual foi o reflexo dessa pandemia em relação à saúde mental? Né? O que aconteceu? Né? A gente já falou aqui outras vezes, assim, mas... na psicologia, em todo esse universo, né? O que foi que você, quanto profissional, conseguiu observar? Ainda tem esse reflexo ainda da pandemia, algumas situações? Tem sim. Infelizmente, a gente passou aí um longo período aí, né? Recolhido, né? Pandemia, quarentena. E aí, antes, a gente já tinha pessoas com predisposições
para adoecimentos psíquicos. E isso aflorou mais nas pessoas. Então, hoje a gente vê as pessoas com muito mais ansiedade. E aí, quando eu falo de ansiedade, às vezes eu preciso de um emprego, eu não consigo. Às vezes eu preciso de uma recolocação no mercado de trabalho, eu não consigo. Porque antes existia-se uma estabilidade, veio a pandemia, fez essa ruptura, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas perderam seus entes queridos, a gente tem um processo de luto, né? Então, não é todo mundo que consegue passar por esse período de luto saudavelmente. Então, hoje a gente tem um reflexo de uma sociedade que, aos poucos, tenta se reorganizar. Então, a gente tem setores que não pararam e continuaram, e aí essas pessoas que continuaram e vendo essas notícias, e morte para um lado, e morte para o outro, né? Então, infelizmente, a pandemia, ela tem, assim, reflexos gigantescos, né, em algumas pessoas em relação ao adoecimento mental em si. Essas angústias, elas estão mais afloradas, essas ansiedades estão mais afloradas, essas depressões estão mais afloradas. E aí eu volto a falar, a gente precisa estar atento ao outro, estar atento a essa pessoa que está do meu lado, estar atento a essa pessoa que às vezes está precisando de ajuda e eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso estar atento a isso. Ótimo. Nós já estamos encerrando, olha só como tá vendo como passou rápido, né? Muito rápido. E eu já queria, assim, ter algum recado que você quer deixar aí para o nosso telespectador, fique à vontade. Então, entender que o Setembro Amarelo é algo muito sério. O suicídio, ele é algo muito sério, a depressão, ela é algo muito sério. Então, se você está passando por um momento difícil, busque ajuda. Esse momento difícil, ele vai passar. Tudo na nossa vida passa. Então, fique forte e acredite, tá? Porque tudo tem solução nessa vida. Muito bem. Tem algumas atividades que vocês estão realizando, Jéssica? Como que tá essas questões aí? Fala aí para o nosso telespectador ficar situado. A gente, lá na UNAMA, né, hoje a gente está atuando bastante lá. Nós estamos fazendo todo o movimento aí do Setembro Amarelo. Então, dia 26 agora, a gente vai estar fazendo aí uma movimentação no semáforo, acredito que lá na frente do shopping. As escolas que precisam, né, às vezes, de uma ajuda, de uma palestra voltada para os adolescentes em relação a isso, ou outras questões, a UNAMA, ela é totalmente aberta a isso. Então, lá nós temos profissionais de psicologia, de enfermagem, de direito, né, de farmácia. Então, a gente consegue dar um suporte para a sociedade. Então, é essa resposta que dentro da UNAMA a gente consegue trabalhar em conjunto lá, né? Então, esse mês a gente está, assim, trabalhando, os alunos estão, assim, super motivados, né, em discutir, em conscientizar na importância de se falar do Setembro Amarelo. Ótimo, muito bom. Doutora, eu já queria agradecer assim, imensamente, mais uma vez, assim, pela senhora ter tirado um pouquinho do seu tempo para estar aqui trazendo esclarecimentos tão importantes à nossa sociedade, aos nossos telespectadores, tá? Que você continue aí nessa caminhada, né, que é tão importante, que traz assim um reflexo tão grande na vida das pessoas, né? Eu sempre costumo falar assim, se de uma pessoa que está assistindo ou que ouve uma das palestras entendeu, né, o que queria se passar ali, já valeu a pena tudo, né? Já valeu a pena o programa, já valeu a pena as palestras que vocês dão. Então, assim, é de extrema importância. Então, muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço. E é uma semente plantada, né? Com certeza. Gente, tá passando aqui embaixo também o Instagram da doutora Jéssica, tá? O telefone, né? Agende, né? Uma avaliação, uma anamnese, né? Que a gente fala. Tá aí, fica lá no bairro Amapá, próximo ao Propaz, o telefone. E o edifício, né, Josemir Nogueira, o edifício que fica lá no bairro Amapá. A gente não deixe, né, as coisas assim, né, acontecerem, avançarem, não. Né? Procure atendimento, né? Se às vezes você se
se observa, não, está tudo bem, ou então as pessoas, está todo mundo bem, né? Mas quando a gente faz aquela autoanálise mais assim, segura, né? Que a gente vê que as coisas não estão tão bem assim, né? Se a gente tivesse esse olhar antecipado, né? Da prevenção, de tratar antes que as coisas aconteçam, é muito melhor, né? Os transtornos, os desgastes são mínimos, né? Então, assim, procurem atendimento, né? De quem de fato sabe do que está falando, né? Sabe do que está fazendo. Então, vocês procurarem profissionais capacitados é a melhor coisa, tá? Então, tá aí o telefone, o endereço, certo? Muita gente, doutora, me pede, né? E aí tá passando aí o telefone certinho, agende lá a sua avaliação, ok? E já agradecer, né, a todos vocês telespectadores que estiveram aqui conosco até agora, tá? Muito obrigada por vocês estarem aí sempre conosco. E nós ficamos por aqui no mais um programa Missão Saúde na TV.